A guerra da Ucrânia continua a redesenhar o comércio global e a colocar em xeque a segurança alimentar do planeta. Hoje nós vamos receber aqui o historiador Rodrigo Gutenberg, que trocou os livros pela linha de frente e compartilha sua experiência como voluntário na resistência ucraniana. Uma conversa necessária sobre geopolítica e sobrevivência. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Rodrigo Gutenberg, historiador, é um prazer recebê-lo. Prazer, Joyce. É um prazer estar aqui mais uma vez na Força do Agro e poder falar um pouquinho sobre a situação mundial, né? Um prazer e uma alegria, porque o Rodrigo esteve na guerra da Ucrânia aí, que segue redesenhando o comércio internacional, as cadeias produtivas e a segurança alimentar, impactando inclusive o Brasil e o agro mundial. O Rodrigo, que é historiador, vai falar sobre sua experiência aí como voluntário na resistência ucraniana e vamos falar também aí um pouquinho do agro, da relação aí Brasil e Ucrânia. A guerra começou oficialmente em 2022, mas tem raízes lá em 2014, né? E você, como um historiador, além de ter ido para lá, ter lutado, você sabe bem aí o contexto do conflito inicial. Joyce, como historiador, a gente poderia voltar em diversos capítulos da história e séculos diferentes para poder chegarmos até a invasão da Ucrânia em 2022. Mas não há como negar que, precisamente, o início da invasão em 2022 ela se dá por conta da aproximação da Ucrânia com a União Europeia. E isso faria com que a Rússia ficasse um pouco mais isolada. Então, entre outros motivos, sobretudo esse, a Rússia decide fazer essa grande invasão, que, na verdade, nada mais é do que uma guerra em grande escala. Esses seriam os interesses geopolíticos da Rússia, então, né? Aí também com a Ucrânia, tem interesse aí de petróleo, de vias, por território. Os interesses são vários, né? Sobretudo o acesso aos mares, né? Que a Rússia ficaria bloqueada se assim a Ucrânia se juntasse à União Europeia, e também várias outras coisas que podemos chamar como pendulicários, que é a região do Donbass, que hoje tenta se separar, a região da Crimeia, toda essa região do sul, leste da Ucrânia, ela é riquíssima em minério. Então, ela é fundamental para o desenvolvimento e a manutenção do Estado russo, que ficaria isolado se ali não fosse tomado. Porém, é uma investida criminosa, né, do Estado da Rússia. Isso é uma visão por vários especialistas, né, que apesar de ter esse ganho, ela fez de uma maneira totalmente equivocada. Você ficou 7 meses. Como que era o dia a dia ali? Você foi para o fronte mesmo? Olha, o fronte de guerra da Ucrânia ele é muito grande, 3 a 4, 5 mil quilômetros de fronte de guerra, né? Então, as dinâmicas são um pouco diferentes em alguns lugares. Porém, quem está fazendo o assalto das tropas de assalto são muito parecidos. Eu atuei numa região que era uma região de mata, então, pequenas vilas, uma região de mata muito grande, é muito difícil os combates ali, porque todos estão camuflados, artilharia, muito drone, então é uma tensão, assim, diariamente, você vê as pessoas morrendo, as pessoas sendo mutiladas, né, ferimentos diversos, né, então você vê a população sofrendo, você vê as cidades, as pequenos vilarejos sendo destruídas, né, é uma situação, assim, intensamente triste, né? Um país em guerra, né, é uma situação, como você acabou de colocar aqui, mas a gente imagina que é bombardeio, que é tiro o tempo todo, mas até na guerra, digamos que existem protocolos, pelo menos deveria existir. Existem sim os protocolos, muitos são cumpridos, porque se você não cumprir, você acaba tendo algumas desvantagens. Então é necessário que você faça assim, os usos dos protocolos, não só militares, mas também aqueles estabelecidos pelos estados que estão ali junto trabalhando para poder desenvolver esse conflito bélico. Porque não é puramente só uma guerra, um mata o outro, tal. Há várias estratégias. Os protocolos fazem parte das estratégias, como, por exemplo, retirada de civis de áreas de combates ou que irão ter combates, o desenvolvimento de dar uma nova perspectiva para essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas trabalham em áreas rurais, né? O pequeno produtor na Ucrânia, como no Brasil, é gigantesco, né? Então, vários protocolos são desenvolvidos para que possa não só desenvolver melhor os combates, como continuar mantendo a população ali no seu desenvolvimento social. E você ficava sempre no mesmo acampamento ou você mudava de local? Eu mudei em torno de 20 vezes dentro da Ucrânia, né? Todos na região de Sumy e Kharkiv. Eu trabalhei em 2 unidades militares e atuei não só em território ucraniano, mas também em Kursk, que é território russo, onde fazíamos incursões, onde temos base dentro da região russa. E então isso me proporcionou viajar muito dentro da Ucrânia, por estradas
muito ruins, estradas mais ou menos, podendo vislumbrar diversas plantações que não foram colhidas e, assim, naturalmente destruídas, né? E me deu uma perspectiva de poder conhecer o quanto a Ucrânia realmente é um país agrário. Ô, Rodrigo, e os relatos aí de espionagem russa, eles eram reais mesmo? Como que se seguiu isso aí? Absolutamente reais. Até hoje a Rússia trabalha, né? Se você observar a história mundial em relação à espionagem na Rússia, você vai ver que a Rússia ela é o país que melhor tem a técnica de espionagem. Eles não só enviam cidadãos russos para os países para poder trabalhar, ter contatos, como emitem documentos falsos, colocam pessoas nos governos, nas instituições, colocam as pessoas para se desenvolver ali mesmo, como se fosse um cidadão daquele país, tudo em prol da espionagem. E com a Ucrânia não foi diferente. Muito mais fácil. O contato entre Rússia e Ucrânia é antiguíssimo. Então, houve uma certa facilidade para que a Rússia pudesse colocar um serviço de espionagem dentro da Ucrânia, para que aí sim pudesse acrescer com essa guerra, com essa grande invasão. Você esteve numa guerra, as dificuldades enfrentadas, porque não é tudo mil maravilhas, né? Como que lidar aí com a falta de recursos e apoio até dentro do próprio exército ucraniano aí, que acabam afetando aí, provavelmente, talvez tenham afetado a tua permanência lá. Olha, a logística dentro do país ela é bem ruim, não há aviões, há muitos drones, helicópteros, algumas aeronaves militares que sobrevoam, mas elas são pouco usadas, né, essas aeronaves grandes, por conta do risco de abatimento. Então, isso faz com que você tenha que utilizar essas estradas ruins que eu mencionei e várias coisas relacionadas à burocracia, logística, elas são mais lentas dentro da Ucrânia. Isso faz com que tenha alguns problemas, né, burocráticos, alguns problemas. Eu cheguei a ter problema com salário lá por alguns meses, depois isso foi consertado, está sendo consertado, né? Mas há vários relatos de problemas em relação à distribuição de equipamento, de salário também mesmo, né? Em algumas unidades, né? E então eu acho que na realidade a Ucrânia ela passa por um problema de guerra que afeta vários setores e afeta até mesmo a própria guerra, né? Mas eu quis voltar para o Brasil, ficar lá um tempo, porque não há como você ficar um ano, 10 meses, sei lá, um tempo longo em combate, em linha de frente, fazendo assalto com as tropas de assalto. Não dá, porque o risco de morte é muito grande. Você tem uma expectativa de vida de algumas horas. Então, naturalmente, você está mais tempo ali, você vai acabar morrendo em combate. Então, é ideal que a pessoa fique um pouco, alguns meses, tenha um tempo de descanso, volte ou não, mas que ela pare ali por algum momento. Então deve ter um revezamento aí entre... E tem muito estrangeiro, né? Não são só os ucranianos. Você é brasileiro, estava lá, como... Tem outros brasileiros que foram para lá, alguns não voltaram, infelizmente, né? Mas os estrangeiros podem lutar numa guerra assim, por exemplo, né? Sim, os estrangeiros podem, porque o país se reorganizou legalmente para poder aceitar esses estrangeiros, incorporá-los às unidades militares. Não só isso, dar algumas facilidades. A permissão de trabalho que você tem, que é um contrato de 3 anos, um bom salário, um soldado estrangeiro ou mesmo ucraniano que está na linha de frente trabalhando, ele tem um salário dele base de 5, 6 mil reais, podendo chegar de 15 a 25 mil reais, dependendo do quanto ele guerreou, digamos assim, quanto tempo ele esteve em combate. Então tem gente que pode tirar por mês ali, tranquilamente, ali 25 mil reais, mas para isso tem que trabalhar, né? E eles recebem muito estrangeiro, sobretudo da Colômbia. O maior número de estrangeiros na Ucrânia hoje, aliás, desde que eles passaram a aceitar os estrangeiros, são de colombianos. Mais ou menos em torno de 2 mil colombianos estão lá ativos. Mais ou menos ao longo desses 4 anos, em torno de 1.000 colombianos já faleceram em combate. De brasileiros, o número é bem menor. Atualmente, nós temos em torno de 150 brasileiros e já faleceram 60 brasileiros ao longo de 4 anos de guerra. Então, o próprio governo brasileiro não identificou bem o número ainda, infelizmente, por alguma falta de má informação, de pesquisar. Nós temos atualmente 62, 63 brasileiros mortos em combate. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança.
É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem e começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. Essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independente entre si. Um país que tem fé e alegria de viver. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. E o que leva um estrangeiro a lutar por um outro país? Falando do teu caso, o que te levou para lá? Olha, falando de mim, o motivo de eu ir para a Ucrânia ajudar o país realmente foi uma causa humanitária, de poder participar ali dos combates, dar minha cota de contribuição num serviço muito difícil que é ser militar, um soldado em uma guerra. Né? Além disso, eu vislumbrei ali a oportunidade de morar naquele país, que é um país que eu já conhecia há muito tempo, dos livros de história, né, da convivência ali pela internet, e a oportunidade de trabalho de poder conviver nesse país com um salário. Né? Então, esses foram os motivos que me levaram lá. Porém, eu sei que muitos vão realmente porque são, literalmente, não se importam em ser chamados de mercenário, que no vulgo popular é uma palavra um pouco feia, mas, na verdade, é uma palavra que realmente ela justifica o que uma pessoa vai fazer lutando por outro país ali. Se você observar o que eu fiz lá, eu não fui ajudar somente outro país, eu fui ajudar pessoas. Tem gente que não se importa muito com isso, somente vê o salário, a oportunidade de trabalho e se desenvolver ali. Claro que com o tempo, ela se comove com o que está vendo ali e acaba, eu tenho certeza disso, a pessoa que vai somente para ser mercenário, ela acaba vendo como é que o país está, como ele sofre e acaba tendo assim uma compaixão maior e acaba sendo, atribuindo a si mesmo um pouco do nacionalismo ucraniano, que é muito bonito. Né? Uma oportunidade de trabalho, mas um trabalho de alto risco, né? Altíssimo risco. Talvez o trabalho mais difícil para o ser humano desenvolver. Há várias frentes de trabalho dentro de uma guerra. Uma delas são as tropas de assalto, de infantaria, que invade o território inimigo e vai tomar aquela pequena porção de terra. Esse é o trabalho mais difícil dentro da guerra da Ucrânia. Há outros serviços, como artilharia, que você está linhas atrás atirando bombas e tal. Há o operador de drone, que está bem próximo à linha de frente também. Há o trabalho de logística, há o trabalho de alimentação, que você está bem longe do fronte, mas certamente o trabalho de tropa de assalto é um senso comum. E é onde geralmente ficam os estrangeiros. Os estrangeiros, todos ali, na verdade, iniciam lá. A não sei que você tenha um bom contato, um bom QI, como os brasileiros dizem, né? E você pode ser colocado num local mais seguro. Mas onde mais se precisa... E inicialmente você sempre vai para os combates. Posteriormente, depois de provar valor, etc., fazendo sua política, seus contatos, você consegue ser alocado para outra região de trabalho. E esses combates, vocês têm informação de onde está o inimigo, né? Vocês tomam de assalto, chegam de surpresa, porque provavelmente o inimigo não está esperando. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Há uma inteligência muito grande, com a ajuda de drones, que consegue hoje em dia mapear por câmeras ao vivo, saber onde está o inimigo, monitorá-lo ali por dias, 24 horas por dia, e dá tempo de você montar essa equipe de assalto, fazer a reunião de missão, deliberar como será feita a missão e espalhar ali os pequenos grupos. Na Segunda Guerra Mundial era comum a gente ver um tanque de guerra com 50, 60, 100 soldados atrás fazendo incursões na terra. Hoje em dia isso não existe mais. Os números de grupos são pequenos, de 4, 8, 6, 12, geralmente números pares. E esses pequenos grupos fazem essas incursões aí. Por que os números são menores? Porque os drones vêm e acabam, quando eles matam, né, as pessoas matam poucas pessoas. Então você põe um número grande,
Você tem um grupo de 10 pessoas juntos, vem um drone e mata todo mundo. Então, o ideal é que você tenha números pequenos ali. Você passou por alguma situação de ser pego de surpresa? Porque da mesma forma que vocês tomam de assalto o inimigo pode surpreender vocês. Na verdade, não, porque nós que faríamos isso. Geralmente, quem é pego de surpresa, ou seja, o exército inimigo fez uma preparação e tal, e foi lá e pegou uma grande equipe de surpresa. Geralmente, isso acontece nas linhas de trincheira, na linha 2, linha 3, onde ficam entrincheirados. E quem está entrincheirado está sempre, como dizem os militares, no QAP, sempre pronto, esperando que o inimigo venha. As linhas servem para isso. Mas para o inimigo chegar, ele tem que ter rompido linhas anteriores. Geralmente, os defensores de trincheira já estão sabendo que tropas estarão lá. Porém, pode acontecer alguns problemas de comunicação, né, estratégico, que não são avisados, podem ser pegos de surpresa. O trabalho que eu fazia na Ucrânia era em tropa de assalto. Então, nós que fazíamos esse trabalho de pegar, né, os participantes de surpresa. É comum que se corte a comunicação entre quem está entrincheirado ou quem está em bunkers, perca essa comunicação com os seus amigos militares, facilitando, então, a nossa chegada de surpresa. Né? É um ambiente de tensão. Como foi conviver aí, ver essa situação, as pessoas morrendo, mutiladas, a população desesperada? Olha, não há como negar que você se compadece muito com o país que está sofrendo. E se em um momento uma pessoa diz, olha, você é louco de ir lutar por um outro país, essa pessoa que está dizendo isso, ela não tem noção, porque ela não viu, não sentiu aquela sensação de ver pessoas perdendo suas casas, seus entes queridos, sendo assassinadas deliberadamente. Os militares que estão ali trabalhando ser vítimas de crimes de guerra, uma vez que você captura alguém, você não pode matar essa pessoa, você tem que manter esse prisioneiro e levar em segurança. Né? Ele pode, inclusive, ser utilizado como uma troca entre os países. Né? Então, não há como negar que, uma vez que você está na Ucrânia, convive não só na guerra e na vida social, duas oportunidades que eu tive, você vê que, claro, grande parte do país está relativamente muito bem, né? A economia se restabeleceu muitos anos depois, mas ainda assim, ataques a civis, pessoas que estão na próxima área de combate sofrendo. Então você acaba se compadecendo muito. E hoje em dia sou brasileiro, sou paulista, gosto muito do meu país, mas também me considero um patriota ucraniano por ver aquele povo sofrer e poder ter ajudado, e assim continuo torcendo pela Ucrânia. Vida social, você conheceu aí, sociabilizou com os próprios, né, soldados, sejam ucranianos ou estrangeiros, com quem você conviveu ali. Mas, por exemplo, o soldado numa guerra, ele tem um final de semana de folga, tem as folgas, tem os momentos que dá para relaxar mesmo num ambiente de tensão assim? Olha, as cláusulas de trabalho para o militar na Ucrânia, elas não são nada claras para o estrangeiro que não entende o idioma ucraniano ou russo, que é uma língua largamente utilizada na Ucrânia. Então fica difícil saber quais são os direitos dos militares ali. Porém, há um acordo verbal entre o comando e os seus combatentes. Aquele que combate, que faz um bom trabalho, que não dá problema, que não bebe, que não, enfim, não traz problemas para dentro da unidade em comportamento, ele acaba sendo beneficiado, sim, com folgas, com algumas viagens curtas próximo à região onde ele está. Claro, sempre acompanhado de um salvo-conduto. Posso ir até ali e voltar, não posso viajar para outro lugar. Mas há, sim, claro, essas folgas. Você pode viver um pouco o país e sentir o que realmente é a Ucrânia, o quanto o povo ali, ele, apesar de ter características diferentes em relação à simpatia com o brasileiro, é um país muito amoroso, muito bom para se viver. Senhores, buenas tardes. Mi cuchara, vuelvo y pregunto. Tá, manito. Ole, ¿oye el que hizo la cuchara? Ah, ¿con quién estás alegando esa mañana? Vem. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia.
porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Rodrigo, como que você avalia agora o estado atual da guerra? Estamos próximos aí de um desfecho aí, um conflito vai se prolongar? Qual que é a tua avaliação? Atualmente as negociações entre Ucrânia e Rússia elas estão paradas devido ao conflito no Irã, no Oriente Médio ali. Não que antes estivessem avançando, até porque elas avançavam e paravam. E depois não iam para nenhum lugar, porque cada um reivindicava uma coisa, embora, no meu ponto de vista, naturalmente, a Ucrânia tem razão em vários sentidos, a Rússia não deixava de requerer aquilo que ela queria e que conseguiu de uma maneira criminosa, que é a separação dos estados de Donbás, Luhansk, ali, e a região de Donetsk. E a Crimeia, que também já foi dominada. Então, a Rússia quer porque quer esses territórios, embora ela só dominou mesmo a Crimeia, que hoje é independente desde 2014, a região do Donbás ainda não. Eles fizeram ali um referendo, se separaram e tal, mas a região ela não é totalmente dominada pela Rússia. Aliás, quando a gente vê o mapa das regiões dominadas, atribuem aí 20% do território ucraniano pego pelo território russo. Na verdade, é uma informação já muito antiga e que precisa ser atualizada. Hoje, a Ucrânia está vencendo a guerra da Ucrânia, porém isso pode mudar daqui a algum tempo. E as negociações ali, elas sempre esbarram nisso. A Rússia quer o território que já tomou forçadamente e a Ucrânia não quer deixar porque, naturalmente, é de direito seu. A Ucrânia, o exército ucraniano, o foco são soldados russos. Já a Rússia, ela não se incomoda se atingir soldados, civis. Essa é uma diferença muito interessante. Há um estudo de um ucraniano, não me recordo o nome dele aqui agora, e que o estudo saiu em 2024 e de 2002 a 2024 já era absurdamente grande o número de residências civis na Ucrânia que foram atacadas e de civis mortos. E ele faz a comparação com residências civis e civis mortos na Rússia. O número era praticamente zero, o número da Rússia. E o da Ucrânia, o número é expressivíssimo. São milhares de cidadãos ucranianos que foram mortos deliberadamente com ataques, sobretudo, de drone Shahid, o drone que agora é russo e que se chama Geran, né? Rodrigo, a Ucrânia ela é conhecida aí como um dos celeiros do mundo, né? Importante aí no agro. Qual que é o impacto da guerra aí no agro da Ucrânia? Você falou que você viu plantações, né, devastadas pela guerra, porque numa situação dessa nada é poupado. O produtor, a gente sempre fala que do produtor rural, ele enfrenta tantos desafios, né, com o clima e tal. Imagina lá numa situação dessa, produção inteira aí devastada por uma guerra. Olha, a gente pensa no produtor rural brasileiro que tem problemas, que o governo não dá o suporte que deveria, entre tantos outros problemas naturais, inclusive, mas quando a gente olha o pequeno produtor ucraniano e a sua história, coitado, porque são guerras atrás de guerras, problemas em relação ao inverno,
problemas em relação à administração do governo sobre sua produção. Se você pegar a Rússia, a União Soviética, ela dominou a Ucrânia por muito tempo e ocorreu até o Holodomor, né? O Holodomor é um genocídio de 32 a 33, onde milhões de pessoas, pelo menos 2 milhões de pessoas morreram por inanição e por falta de alimento, onde o governo da Rússia, ou o governo da União Soviética, retirava esse alimento. Esse é um dos problemas que tem no histórico do produtor rural da Ucrânia. Atualmente, o cenário tem começado a mudar, porque já são 4 anos de guerra, mais de 4 anos, na verdade. Então, isso faz com que as pessoas, os governos e as instituições, não só ucranianas, atreladas às instituições europeias, se reinventem e consigam, então, dar mais apoio àquele produtor rural que atualmente está tentando se reerguer e, aos pouquinhos, vai conseguindo, né? Mas nós temos vários problemas que não serão resolvidos, inúmeras áreas que estão ali com minas terrestres que não tem como você retirar com uma facilidade e ainda mais não é o foco nesse momento de guerra intensa, né? E os países, né, Rússia, Ucrânia, têm uma importância aqui para o agro brasileiro, principalmente nessa região que você colocou aqui, que está sendo disputada aí pela Rússia, uma região de minerais, porque o Brasil ele depende aí dos fertilizantes, né, da importação e uma boa parte vem de lá, né? Sim, fertilizante, ferro, alguns grãos, querendo ou não ainda, o Brasil pega, né? Então, o cenário entre Brasil e Ucrânia, em relação a isso, forçou que a bilateralidade do governo brasileiro, né, em relação à Ucrânia, ela fosse, então, expandida ainda mais para a Rússia. Então, o governo brasileiro atualmente tem muito contato com a Rússia, econômico, né, de mercado, e o Brasil não adotou nenhuma sanção que foi imposta pela União Europeia. Então, isso faz com que o Brasil abandone a Rússia e vá para o lado da Rússia poder, então, comprar aquilo que a Ucrânia deixou de fornecer por conta da guerra, que só aconteceu por conta da Rússia, né? E o Brasil também exporta para lá carne bovina, café, açúcar, né, entre outros produtos básicos aí de consumo. E claro que um conflito sempre acaba afetando essas trocas, aí, esse comércio, esse livre comércio. Exatamente. É um pouco triste, né, do meu ponto de vista, porque você acaba sustentando um país que emprega o terrorismo para poder assolar uma população, né? Então, eu acho que o governo brasileiro atual, ele tem as suas prioridades, tem que pensar no povo brasileiro, claro, né? Mas havia, sim, maneiras de você não apoiar um país que está devastando o outro gratuitamente. E a gente sabe que essa guerra aí sempre acaba afetando os preços, né, dos alimentos, a guerra do Irã também, antes de faltar, antes de chegar realmente no diesel, já está faltando diesel no Brasil, afetou o preço, seja do combustível, chega dos alimentos. Agora, você acha que existe algum risco aí de esse conflito impactar ainda mais na segurança alimentar do mundo? De diversas maneiras, com certeza. Uma das coisas que deveria impactar e que seria produtivo para o Brasil é o Brasil entender que ele precisa de indústria. Não só do agro que a gente tem, melhorar o agro e melhorar a indústria. Quem diria, o Brasil importa muito ferro da Ucrânia, né? Atualmente nem tanto por conta do problema da guerra, mas isso mostra o quanto o Brasil precisa evoluir. Para a gente, num país desse tamanho, não precisa ficar tanto à mercê, né, de um mineral de ferro, de aço, vindo de um país tão longe. A gente tem aqui nossas reservas gigantescas, poderíamos fazer um investimento aqui, deixar de fazer essa compra fora para poder não só alimentar nosso próprio mercado, como exportar, né? Então, eu acho que, além disso, entre outras coisas, os países estão se reinventando, tentando manter a Ucrânia como sendo assim, um celeiro realmente da Europa, que né? Ela atualmente melhorou muito, conseguiu se reaver durante a guerra e está tentando ainda. Mas é muito difícil, porque os números que baixaram, em torno de 80% diminuiu a produção da Ucrânia do agronegócio, ela não chegou ainda, ela não chegou ao limite que era antes. Então, ela ainda caminha muito e, pela conjuntura, se a guerra continuar, ela nunca vai continuar grande como era. Então, o Brasil vai continuar tendo que comprar de outros países, né? Eu acho que uma das lições que essa guerra nos traz é realmente essa questão do mercado do Brasil com outros países. O Brasil, em vez de...
prefere comprar de outro país em vez de se reinventar e melhorar a sua própria capacidade. O Brasil tem condições, né, de ser autossuficiente, como você colocou aqui. Para isso, né, nós precisamos de políticas públicas, de autoridades aí, parlamentares, de um governo que realmente trabalhe em prol do Brasil, do produtor brasileiro e não a serviço de interesses internacionais. Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui e conhecer um pouquinho aí dessa tua experiência. Obrigado, Joyce. É um prazer trazer um pouco do panorama da guerra da Ucrânia, que é muito mais do que guerra, do que sofrimento, né? A gente tem relações com aquele país e boas relações. A Ucrânia é um ótimo país e se o Brasil e a Ucrânia estiverem juntos trabalhando, ambos podem crescer muito bem. Gratidão à sua audiência. A gente se vê amanhã.